Dia 262, Romanos capítulo 2 ao capítulo 5. No capítulo 2, Paulo adverte aqueles que julgam os outros, lembrando-os de que eles também são pecadores e estão sujeitos ao julgamento de Deus. Ele critica a hipocrisia daqueles que apontam o dedo para os pecados alheios enquanto praticam o mesmo tipo de pecado. Paulo enfatiza que Deus não mostra favoritismo e que a justiça divina é imparcial. Ele julgará cada pessoa de acordo com suas obras e conhecimento da lei. Paulo discute como tanto os judeus que possuem a lei de Moisés quanto os gentios que não têm serão julgados de acordo com suas consciências e ações. Aqueles que agirem corretamente serão justificados, enquanto os transgressores enfrentarão a ira de Deus. Paulo enfatiza que a verdadeira circuncisão não é apenas a física, mas a do coração, que envolve a obediência a Deus e a transformação interior. A verdadeira circuncisão é espiritual e não apenas uma questão de rituais externos. Ele ressalta que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ele adverte que a desobediência resultará em julgamento, mas Deus também oferece graça e misericórdia àqueles que se arrependem. No capítulo 3, Paulo reconhece que os judeus têm uma vantagem por terem recebido a revelação divina, a lei de Moisés e os oráculos de Deus. No entanto, ele argumenta que isso não garante a justificação diante de Deus. Paulo enfatiza que tanto judeus quanto gentios estão sob o pecado e que ninguém é justo por si mesmo. Ele cita várias passagens das Escrituras para mostrar a natureza pecaminosa da humanidade. Paulo proclama que a justificação diante de Deus não vem por meio da obediência à lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ele destaca que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela graça mediante a fé em Cristo. Ele fala sobre Jesus Cristo como propiciação pelo seu sangue, demonstrando a justiça de Deus ao perdoar os pecados dos que creem em Jesus. Isso mostra como Deus é justo e justificador daqueles que têm fé. Paulo argumenta que a fé não anula a lei, mas a estabelece, uma vez que a fé leva à obediência a Deus e ao cumprimento da lei de maneira mais profunda. Paulo enfatiza que Deus é Deus tanto dos judeus quanto dos gentios, e que ele justifica ambos pela fé. Não há distinção diante de Deus, todos têm a mesma oportunidade de serem justificados pela fé em Jesus Cristo. No capítulo 4, Paulo começa destacando o exemplo de Abraão, o patriarca judeu, que foi justificado por Deus, não por meio de suas obras, mas por sua fé. Abraão creu em Deus e essa fé lhe foi acreditada como justiça. Paulo contrasta a graça de Deus com a lei, enfatizando que a justificação não é a recompensa pelo cumprimento da lei, mas um ato de graça divina. Nenhum ser humano pode ser justificado perante Deus por meio de obras ou observância da lei. Paulo ressalta que a bênção de ser justificado pela fé não é exclusiva dos judeus, mas também para todos os gentios que creem. Ele enfatiza a universalidade da fé como o caminho para a justificação. Paulo descreve como Abraão é o pai de muitas nações, cumprindo a promessa de Deus de que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Essa promessa se cumpriu em Cristo, que é o herdeiro de todas as nações. Paulo faz a conexão entre a fé de Abraão e a fé em Jesus Cristo. Ele enfatiza que a fé de Abraão é um exemplo percursor de fé que justifica os crentes em Cristo, o qual foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitados para a nossa justificação. No capítulo 5, Paulo começa enfatizando que por meio da fé em Jesus Cristo, os crentes têm paz com Deus. Isso significa que a hostilidade e a inimizade entre o homem e Deus foram separadas e agora os crentes desfrutam de uma relação de paz e reconciliação com o Criador. Os crentes têm acesso à graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Eles não apenas são perdoados, mas também têm acesso à presença e o favor de Deus. A graça de Deus é abundantemente derramada sobre aqueles que creem. Paulo ressalta que os crentes podem regozijar-se mesmo nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter e o caráter produz esperança. A esperança cristã é baseada na certeza da salvação em Cristo. Paulo descreve o amor de Deus como algo derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Esse amor de Deus capacita os crentes a amarem uns aos outros e a permanecerem firmes na fé. Ele compara Adão, que trouxe o pecado e a morte ao mundo, com Jesus Cristo, que trouxe a justificação e a vida eterna. Assim como o pecado de Adão afetou toda a humanidade, a obra redentora de Cristo é universal em seu alcance, trazendo vida eterna a todos que creem. Paulo explica que a lei foi introduzida para que o pecado fosse reconhecido como tal, mas onde o pecado aumentou, a graça de Deus superabundou. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.